Queridos, por favor, abra sua Bíblia, livro aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, visto que a lei era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. Amém? Uma leitura um pouco mais longa, 18 versículos do capítulo 10 de Hebreus, mas necessária para que a gente possa entender a mensagem que o autor deste livro estava tratando para os seus leitores. O livro de Hebreus, como a igreja sabe, não tem um autor declarado. Você não sabe, não tem como dizer exatamente quem é o autor deste livro. No entanto, é possível observar, como nós vimos com esta leitura, que quem escreveu este livro sabia exatamente para quem estava escrevendo. O título já diz isso: Hebreus, ou seja, eram os judeus que não estavam em Jerusalém, estavam espalhados, mas esta pessoa que escreve para eles era profunda conhecedora dos rituais e do culto hebraico. Observe o detalhe da descrição que ele começa a fazer sobre as ofertas de sacrifício que se apresentavam no culto em Israel.
E observem também que há uma preocupação deste escritor em demonstrar que aquilo que acontecia no culto de Moisés era apenas sombra. E sombra é um conceito, irmãos, que por mais que nós a conheçamos e reconheçamos as sombras projetadas, geralmente a gente não percebe que a sombra é um desenho que se constrói a partir da impossibilidade da luz passar por um corpo. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui, um copo transparente, e nesse corpo transparente é mais fácil que a luz traspasse e não projete sombra. Mas num corpo mais sólido, opaco, a luz vai bater, vai voltar, e como a luz não passa, projeta-se uma sombra. Era exatamente isso que o autor estava querendo explicar aos hebreus. Tudo aquilo que nós aprendemos a partir de Moisés não tinha condição de explicar perfeitamente o que Deus estava fazendo no céu, porque era apenas sombra, era uma projeção, mas é uma projeção um pouco que obscura, a gente não vê com nitidez. E o que é que acontecia no culto de Israel? Ele descreve aqui que, para que houvesse remissão do pecado no culto de Moisés, todo ano o sumo sacerdote adentrava um local dedicado somente a ele, chamado Santo dos Santos. Ali, naquele local, ele faria uma oração intercessória pelo povo de Israel, e nessa oração ele aspergeria sobre o altar e sobre os elementos que estavam ali no Santo dos Santos, com o polegar direito, o sangue de touro, o sangue de bezerro, para que houvesse expiação da culpa. Como assim? O sumo sacerdote, como nós sabemos e já vimos aqui estudando, era aquela pessoa escolhida dentre o povo de Deus, e isso é importante, irmãos, que nós entendamos. Muitas vezes uma coisa está na Bíblia, nós já ouvimos falar, já lemos, já escutamos pregação, mas nem sempre nós conseguimos alcançar a compreensão mais adequada. Observe que todo Israel, a nação de Israel, era um povo separado, era um povo santificado. Amém? Todos nós sabemos disso. Mas olhe que dentro de Israel, mesmo sendo toda a nação santa, Deus escolheu dentre eles uma tribo, apenas uma tribo, que teria o privilégio de entrar e conduzir o santuário e fazer toda a liturgia do culto. Então, das 12 tribos de Israel, uma foi santificada dentro de Israel, que foi a tribo de Levi. Era como se houvesse ali um povo santo, e dentro daquele povo santo, um povo santo dentro do povo santo, que era a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi haveriam os levitas, e esses levitas eram divididos em funções e encargos que eles iriam operar pelo resto da sua vida, e depois que eles morressem, os seus filhos dariam continuidade naquela função. Por exemplo, se uma família estava reservada para carregar a mesa do pão, ele passaria a vida toda carregando aquela mesa do pão enquanto Israel estivesse na jornada no deserto. Quando ele morresse, aquele que fosse substituí-lo da mesma casa de Levi só poderia carregar a mesa do pão. Em momento nenhum ele poderia dizer: eu estou cansado de fazer isso, eu quero agora levar o candelabro. Não podia, porque o candelabro já estava reservado para ser levado por outra família. Agora observem, dentro do povo santo havia uma tribo santificada, dentro da tribo santificada haviam funções distintas para cada um daqueles, e dentre todas essas famílias, apenas uma teria o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Os irmãos estão entendendo o quanto Deus estava dizendo assim: olhe, observe que no meio do meu povo eu vou salvar toda a igreja, mas no meio da igreja eu vou ter pessoas escolhidas para derramar unção
e dons específicos para eles. Agora não mais baseado no sangue, nem na tribo, nem em hereditariedade, mas ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para pastores, para doutores, porque o dom vem de Deus, é ele quem distribui. Ele olha para a necessidade da igreja e graciosamente distribui aquela oferta. Ele vai dizer, ali em Mangabeira 1, eu quero profetas, e distribui o dom de profeta no meio do seu povo. Mangabeira 1 está precisando de ensinador e começa a levantar ensinadores no meio de Mangabeira 1. Mangabeira 1 está precisando de cantores e aí ele começa a levantar cantores no meio do povo de Deus aqui em Mangabeira 1, porque a obra é dele, é ele quem separa, é ele quem apresenta, é ele quem entrega o dom. Lá em Moisés, sombra das coisas futuras. E um dos papéis do sacerdote, do sumo sacerdote, era o da intercessão. Irmãos, a intercessão tem um valor no céu muito grande. Quantos aqui já ouviram falar da história de Jó? Quem já ouviu falar sobre Jó, levanta a mão. Quando foi que o cativeiro de Jó mudou? Jó era um homem muito rico, o mais rico do Oriente, muito bem sucedido, e de repente, por uma prova que ele teria que passar, um desafio do diabo contra a fé de Jó, ele viu tudo que ele possuía ser tomado, tanto os bens materiais, quanto a sua família, quanto o bom nome. Ele se viu isolado, ele se viu entristecido, ele se viu vilipendiado, ninguém mais confiava em Jó, ao ponto de que 3 amigos, depois mais um chega, os 4 amigos chegam ali cercando Jó, e começam a levantar acusações, duvidando. Oh, você está dizendo que você está sofrendo assim, e a culpa é de Deus? Não, confesse o seu pecado. Porque nós temos esse pensamento de que quando eu peco, Deus me castiga. E aí eu pergunto, e quando Deus me abençoa? Porque a Bíblia diz que eu não paro de pecar. Então, se eu não paro de pecar, eu deveria estar sempre na prova, sempre na doença, sempre na dificuldade. Não, irmão, nós adoecemos, nós passamos por prova, não é só por conta de castigo de Deus, não. Pode acontecer? Pode, mas nós passamos por tribulação porque nós estamos debaixo de uma lei aqui na terra, que é a lei do pecado, e o pecado sai flagelando e castigando quem estiver sobre a terra, seja bom e seja mau. Quantos homens bons de Deus não tiveram dificuldades e não puderam reverter? Mas a nossa esperança não está nessa terra. E a Bíblia vai dizer muito claramente, o cativeiro de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos. Muitas vezes a resposta que eu espero de Deus vai começar a aparecer na minha vida quando eu me lembrar daquelas pessoas que me colocaram em dificuldade e começar a sentir o amor de sacerdote que eu tenho que ter por ela, para orar, dizendo, Jesus, eu não entendo o papel daquela pessoa na minha vida, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, chegue aqui na minha mente, no meu coração, e me faça amar aquele irmão, me faça amar aquela irmã, abençoe aquela vida, chega ali com graça, com misericórdia, para que eu e ela juntos, para que eu e ele juntos, possamos chegar no grande dia da vitória e celebrar o arrebatamento da igreja. E durante esse sacrifício que o sumo sacerdote apresentava, durante todo o ritual do culto mosaico, haviam algumas ofertas, e essas ofertas tinham que ser apresentadas todos os dias. Elas não podiam cessar. Parte dessas ofertas eram de animal, e aí nós chamamos essas ofertas de holocausto, e parte dessas ofertas era também de cereal. Quando essas ofertas eram de cereal, nós chamamos de oblação. Parte dessas ofertas também era de líquido. Quando era em líquido, nós chamamos de libação. Então nós temos holocaustos, oblação e libação. Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz,
tanto foi um holocausto vivo, como foi uma oblação, como foi uma libação. Ele cumpriu todos os requisitos do culto de Moisés para que o nosso pecado, para que a nossa culpa, para que a nossa condenação fosse rasgada e nunca mais fosse lembrada no céu. Ora, entender Jesus como holocausto não é difícil, porque como nós sabemos, o holocausto era feito a partir dos animais, do ser vivo. E Jesus era um ser vivo, então dá para entender Jesus como holocausto. Mas Jesus como oblação, como é que eu consigo enxergar Jesus como cereal? Terça-feira agora passada, há 2 dias, nós estávamos aqui cercando a mesa do Senhor. E no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo retoma a ceia celebrada por Jesus e ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Dizendo isso acerca do pão. E do que o pão é feito? Do trigo. Então Jesus estava dizendo, poderia ser da cevada também, mas essencialmente do trigo. Jesus estava dizendo assim: eu quando subir no madeiro, eu vou estar subindo ali também, não apenas como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou estar subindo ali no madeiro também para cumprir esta cerimônia da ceia, dizendo ao Pai: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O meu corpo vai ser partido e quem provar desse meu corpo vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Observe, se nós pegarmos o livro de Levítico, capítulo de número 2, a partir do 1º versículo, nós não vamos fazer uma leitura exaustiva, mas vamos referenciar o texto. Observe que o autor de Levítico, aqui nós sabemos quem é, Moisés, né, diferente da carta de Hebreus, ele vai dizer assim no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ou de oblação ao Senhor, a sua oferta será da flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Mais à frente, no versículo 4, ele vai dizer: quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolo asmo, de flor de farinha, amassada com azeite, untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjar, cozido na assadeira, será da flor da farinha, sem fermento, amassada com azeite. Lá na frente, no versículo 11, ele vai dizer: nenhuma oferta de manjar que fizerdes ao Senhor será com fermento, porque nem fermento e nem mel queimarás por oferta ao Senhor. Observe que haviam critérios, haviam detalhes que o sacerdote deveria observar. Eu não posso oferecer como manjar ao Senhor, como oblação ao Senhor, qualquer tipo de farinha, nem qualquer tipo de pão. Para que essa oferta seja recebida pelo Senhor, tem que ser feita da flor de farinha. E o que é que o autor está dizendo? Eu quero o melhor da farinha que você tiver, a farinha mais especial, a farinha mais pura, aquela que foi mais triturada, aquela que é mais fina, aquela com a qual o levita vai poder amassar o pão e prepará-lo da melhor maneira para que saia dali o melhor produto possível. E por que é que o autor faz tanto detalhe sobre isso? Ele diz: primeiro, essa oferta tem que ser misturada com azeite. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira oliveira na qual nós estamos enxertados. E se Ele é a verdadeira oliveira e é também o pão que desceu do céu, nós estamos vendo Jesus declarando: eu sou aquele pão amassado com o melhor da farinha, untado no azeite, porque eu mesmo sou a oliveira. Esse pão que vai ser amassado ali na cruz do Calvário vai subir sem fermento, vai subir sem mistura, vai subir sem mel, porque eu me fiz pecado, mas em momento nenhum eu carreguei pecado, eu não cometi pecado, eu estou ali como oferta agradável, porque eu tenho uma obra para fazer.
este sacrifício de oblação, esta trituração pela qual Jesus passou, está muito bem descrita pelo profeta Isaías no capítulo 53. Quando ele vai dizer, por exemplo, a partir do versículo 10, que por conta das nossas transgressões e das nossas iniquidades, ele foi moído, ele foi castigado, assim como a oliveira na prensa para dar o azeite, também o trigo sendo triturado para que ele pudesse extrair o melhor da farinha. Deus estava dizendo, olha, aquele sacrifício de Jesus, tudo pelo que ele passou, não foi em vão, não foi por conta da maldade do homem simplesmente, mas tinha um propósito de amor. E esse texto de Hebreus que nós lemos no capítulo 10, ele vai dizer muito claramente, no princípio do livro está escrito sobre mim. Observe que nada do que aconteceu em Jesus Cristo foi de improviso. Nada do que fizeram contra Jesus Cristo foi porque veio a ideia do inimigo para fazer. Não, tudo quanto aconteceu em Jesus Cristo estava descrito, profetizado, e ele se deu como oferta agradável ao Senhor, tanto como holocausto, como oferta de ablação e de libação. Porque se Jesus Cristo é a verdadeira oliveira, ele também vai dizer no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso pão vivo que desceu dos céus. Ele é o azeite puro que acende a candeia das virgens prudentes. Ele também é o vinho que alegra espiritualmente a sua igreja como produto da uva. Ele é aquele que restaura aquele que está abatido, quem está amargurado, quem está desiludido. Quando se encontra verdadeiramente com Jesus Cristo, pode estar passando por dificuldade, pode estar passando por luta, pode estar desenganado, pode estar sendo perseguido, pode estar sendo caluniado, mas jorra dentro dele uma fonte de alegria, porque ele já provou da oferta de libação do Senhor Jesus. Se nós pararmos para olhar para o capítulo 10 de Hebreus, nós vamos entender que há um plano, que há um controle, que há uma revelação, que há um cuidado especial de Deus conosco. E quando nós olharmos para a cruz de Cristo, para o sacrifício que Ele cumpriu, nós temos que entender. Porque o autor vai dizer aqui no capítulo 10, era como se ele dissesse assim, olha meu irmão judeu, eu sei que é difícil você largar as tradições, porque nós recebemos aquelas ordenanças de Moisés. E o Moisés não inventou da cabeça dele. Moisés trouxe aquela revelação do próprio Deus verdadeiro, Jeová. É verdade. Mas elas eram sombras, eram limitadas, eram apenas um esboço, um rascunho daquilo que nós iríamos observar. E olha que privilégio nós tivemos, nós vimos isso com os nossos olhos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andando pela margem do Jordão para ser batizado por João. Nós vimos isso. Nós vimos ele no grande dia da festa se levantar e dizer, quem tem sede, vem a mim, beba. Nós vimos ele dizendo que ele era a imagem perfeita, a revelação completa do Pai, quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Nós ouvimos ele pregando várias vezes na sinagoga, dizendo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nós vimos quantas vezes ele estendeu a sua mão. Irmãos, ele tocou em leproso e não ficou leproso. Ele pegou os cegos e devolveu vista aos cegos. Ele pegou paralíticos e os fez saltar de alegria. Ele era o Cordeiro prometido. Ele é o Messias de Deus. Todo aquele culto de Moisés, meu irmão, o autor de Hebreus está dizendo, fazia sentido. Fazia sentido até que ele veio. Porque imagine quantos bodes, quantos bois, quantos cordeiros nós não sacrificamos como holocausto. Imagine quantos pães nós não amassamos.
Imagine quanta flor de farinha nós não preservamos. Imagine quanto azeite não tínhamos que guardar ali no santuário. Imagine quanto vinho nós não tínhamos que guardar preservado para no final do holocausto derramar como libação, para que o cheiro daquela oferta fosse mais agradável ainda e o nosso Deus recebesse. Agora imagine a oração, a intercessão, o clamor que Jesus Cristo faz quando Ele ali cravado na cruz do Calvário, foi o cordeiro, foi o pão, foi o azeite, foi o vinho, e Ele vai dizer, e nós vimos, e nós somos testemunhas, porque depois da sua morte, como Ele tinha dito, ao terceiro dia, Ele não quis saber, a pedra do sepulcro foi afastada, Ele viu o sol raiando, ressurgiu resplandecente, apareceu para Maria, para Salomé, para Pedro, para João, para os outros apóstolos, depois foi visto por mais de 600 pessoas durante 40 dias, e todos nós vimos com os nossos olhos, quando Ele lá no monte disse, olhe para agora, porque eu estou subindo ao meu Pai, e numa nuvem nós ouvimos o clarão, nós ouvimos a voz de Deus, e Ele subiu até os céus. Se aquelas ofertas feitas por Moisés já eram agradáveis ao Senhor, imagine quando este homem disse a Maria, Maria, não me detenha. Tenha calma, porque eu ainda não subi ao Pai. E nós temos certeza que Ele subiu. Nós não podemos ter dúvida de que Ele subiu. Sabe por quê? Porque o nosso irmão Estevão, quando falava sobre Jesus com autoridade, levantou-se contenda contra ele no meio do povo, e ele foi arrastado pela multidão, até ser sacrificado, apedrejado em praça pública, e o nosso irmão Paulo estava lá, ele é testemunha disso, ele ajudou a segurar as túnicas de muitos dos que foram apedrejar Estevão. No entanto, ao invés de Estevão gritar, ao invés de Estevão praguejar, ao invés de Estevão estar murmurando, ele levantou os olhos aos céus, abriu um sorriso no rosto e disse, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Deus Pai. Aquele sacrifício da cruz, aquele cordeiro, o pão vivo, ele agora está sentado ao lado do seu Pai, e a Bíblia diz que ele está lá, não querendo se vingar de ninguém, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E aí eu fico pensando, irmão, como não deve ser linda essa oração de Jesus por sua vida. Porque se Jesus ali na cruz, no momento de maior dor que ele podia ter sentido aqui na terra, ao ponto dele mesmo clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Ali junto dos seus algozes, dos homens que zombavam dele, que o levaram para aquela condição, no auge do seu sofrimento, irmã Sula, ele olhou para eles e ao invés de praguejar, ele disse, Pai, perdoa-os. Você já pensou o que é você ter a sua vida debaixo da oração deste sumo sacerdote que é Jesus Cristo, cujo sacrifício foi único e nunca mais se repetirá, porque foi perfeito diante de Deus. Ele está agora, neste momento, apresentando a sua vida ao Pai, dizendo, é minha filha, é meu filho, é minha ovelha, eu entendo a lágrima, eu entendo a dor, eu entendo o silêncio, eu entendo a fraqueza, tenha misericórdia dela, meu Pai. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha o que é que Jesus estava dizendo sobre a gente. Pai, não tem aquela primeira aliança que o Senhor fez? Não tem aquele culto de Moisés? Não tinham aqueles sacrifícios? Remove o primeiro.
e estabelece agora o segundo, porque nesse segundo não tem mais porta para passar só judeu, não tem só filho de Abraão. Agora, nesse segundo, eu quero o africano, eu quero o asiático, eu quero o brasileiro, eu quero o americano, eu quero o chileno, eu quero o cubano, eu quero quem é de Madagascar, eu quero quem é da Finlândia, eu quero de todos os povos e nações, todas as tribos. Eu quero que agora entrem no santuário, porque o meu sacrifício rasgou o véu, rasgou o véu, rasgou o véu. Agora eu não quero mais saber só da tribo de Levi, eu estou fundando o povo, e sobre cada um de vocês, Pedro escreve dizendo: vocês são agora a nação santa. Aquilo que era só de Israel, agora é de Mangabeira 1 também. Vocês são a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real. Vocês agora têm um incensário na mão. A oração de vocês, o louvor de vocês, o clamor de vocês está subindo como perfume agradável diante da presença do nosso Deus. E neste movimento do novo culto, neste segundo testamento estabelecido por Jesus Cristo, observe que coisa linda. Irmãos, nós que não somos muita coisa, eu às vezes fico em casa, eu não tenho muita facilidade para dormir não, sabe? Eu boto todo mundo lá de casa para dormir. E depois que todo mundo está dormindo, aí eu saio orando para que todo mundo continue dormindo. Porque dormir é bom, faz bem à saúde. Quem dorme bem, o cabelo não cai. Vão dormindo. E aí eu fico pensando, o céu, para onde a gente está indo? O céu, para onde a gente está indo? Irmão Marcos, irmão Luiz, irmão Wellington, irmão Márcio. O céu, para onde a gente está indo? Olha só, no céu hoje, irmã Edivânia, no céu hoje, pela revelação que está na Bíblia, tem lá anjos, tem querubins, tem serafins, tem arcanjo, tem os seres viventes, tem os anciãos, tem os tronos, os domínios, as potestades. Tem o trono de Deus, que flutua pela planície do céu, cercado por um arco-íris diferente, porque ele é só verde, esmeralda. Olha, eu fico parado pensando nessas coisas. Não? Aí Isaías diz, olha, lá no céu tem um barulho bonito, porque os anjos que estão sobre a cabeça do trono de Deus estão ali clamando um para o outro, Kadosh, 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 Yahvé Sabaote. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Está ali clamando, não para, o tempo todinho. Aí João diz, olha, no céu é um barulho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, não para, não para, não para, não para, não para. É o povo adorando, os anciãos se prostrando, e coroa indo para lá, e dizendo, digno é o Cordeiro, grande é o Cordeiro, glória é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, Ele é o que rasgou, Ele é o que venceu, Ele abriu os selos, Ele está ali, Ele vai vencer, Ele vai descer triunfante, Ele vai governar. Aí de repente, essa multidão de barulho o tempo todinho, de repente para. Por quê? Estou escutando um povo cantando uma música que a gente não sabe cantar. Irmão Wellington, minhas irmãs, mocidade, esse povo é tudo do céu. Nós não somos do céu, nós somos da terra. Mas Deus vai lhe dar o privilégio, irmão Alexandre, presbítero Alexandre, de transformar isso daqui, ó, ele vai transformar, num abrir e fechar de olhos, mudou.
E aí, Vitor, essa palavra é para você. Lá não vai precisar de telão para passar a letra do hino. A igreja vai subir cantando um hino que só ela sabe e vai parar o céu dizendo: quem são esses? Quem são esses? Quem são esses? Quem são esses? E aí o céu vai responder: é a noiva que foi comprada, que foi remida, que está vestida, ataviada, pronta para cantar eternamente. Sacrifício e holocausto não quiseste. Jesus cumpriu. Jesus comprou. Jesus remiu a tua alma. E se isso não deixa você feliz, irmãos, eu sinto muito dizer, não vai ser carro novo que vai te deixar feliz. Não vai ser dinheiro na conta que vai te deixar feliz. Não vai ser destaque na sociedade que vai te deixar feliz. Mas o meu coração tem que aprender que um dia nós seremos assim como Ele é. E ali cessou a caminhada. Ali, irmã Terciane, a senhora vai olhar e vai dizer: foi tão pouco que eu sofri para aquilo que eu estou contemplando agora com os meus olhos. Foi tão lindo o sacrifício de Jesus na cruz, para me dar isso tudo de presente, que eu possa voltar para casa nesta noite com um coração agradecido. Porque os sacrifícios cessaram. Não precisa mais. Ele foi o holocausto perfeito. Ele foi a oblação perfeita. Ele foi a libação perfeita. Ele nos fez um povo, herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. Aí Paulo diz assim: ô Samuel, o que será que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, nada. Diga isso para o irmão que está do seu lado: nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus.